Tudo bem, pessoal? Vamos continuando aí com a nossa matéria. Na aula passada a gente estava falando sobre o consumidor, hoje vamos continuar falando sobre o consumidor e hoje vamos abordar um outro aspecto importante, aquilo que está no nosso material com o nome de transição demográfica. Na verdade, o que a gente precisa compreender é que nos últimos 100, 120 anos, a forma como a gente se relaciona com o mercado mudou muito. Se você olhar o Brasil de 100 anos, o Brasil há 120 anos, nós tínhamos uma realidade completamente diferente. Essa realidade completamente diferente não se baseava apenas no fato de que nós não tínhamos celulares, nós não tínhamos equipamentos novos. Produção, esse efeito aí é para parecer filme antigo, é? Não tá bom. Tira que vai confundir os alunos. Desculpa, pessoal, às vezes a produção viaja um pouco aqui na maionese. Na verdade, a ideia aqui é que nós temos uma situação em que nós temos um mercado muito diferente há 100 anos. Não é porque a gente não tem todas as tecnologias que a gente tem hoje. Há 100 anos, há 110, 120 anos, o Brasil era uma grande fazenda de café. A maioria das pessoas morava no campo. Morando no campo, as pessoas produziam para a própria subsistência. Essa produção para a subsistência acabava afastando a gente do mercado. Esse espaço rural, não o rural que nós temos hoje, esse espaço rural de mais de 100 anos, era um espaço que, na verdade, era muito diferente do que a gente vivencia hoje. Naquele momento, as pessoas procuravam consumir o básico. Quando a gente vai numa festa junina, né, a pessoa bota aqueles remendos nas calças, e esses remendos nas calças, na verdade, são uma herança daquilo que existia no passado. Você usava a calça até a calça ela terminar de existir. Então, quando você tinha buracos, quando você tinha problemas, o que acabava acontecendo é que você tinha uma situação em que você acabava por usar aquela calça até o final, botando remendos. Não é como hoje, que a gente compra o que está na moda e de repente não usa mais. Era uma forma diferente. Então o consumo há 100 anos era muito menor. Hoje o consumo é fundamental. Sem o consumo, aliás, eu posso dizer que a gente tem uma situação muito difícil. Você não produz a sua comida. A maioria esmagadora dos alunos, dos professores, das pessoas hoje em sociedade, elas não produzem a própria comida. A gente depende do mercado para comprar essa comida. Você depende do mercado para ter tratamento médico. Você depende do mercado para comprar roupa, para ajustar a roupa. Cada vez é mais difícil você conhecer alguém que saiba, sei lá, fazer uma bainha, pregar um botão. Tanto é que a gente vê hoje várias dessas lojas oferecendo serviços para a gente de consertos de roupas. Isso é importante. Importante que a gente compreenda que, na verdade, essa mudança faz com que a gente seja dependente do mercado. Então, se há 100 anos 15, 20% da população brasileira morava nas cidades e 85, 80% das pessoas moravam no campo, hoje é o contrário. Eu tenho 15, 20% das pessoas morando no campo e 80% das pessoas morando na cidade. E mesmo quem mora no campo, muitas das pessoas nessas zonas rurais se ocupam de atividades urbanas. São professores, advogados, médicos, que não trabalham exatamente junto à terra para a produção de alimentos. Isso faz com que haja uma mudança muito importante, pessoal. Porque o que acaba acontecendo é que a gente tem uma situação na qual você depende do mercado. Você depende do mercado. Sem energia elétrica, sem os supermercados abertos, há uma dificuldade muito grande no que a gente tem para a nossa vida. A dificuldade se torna efetivamente muito grande. Então, o que acaba acontecendo é que esse mercado, que nos empurra para uma especialização, que nos empurra para um trabalho onde a gente recebe um salário e compra todas as outras coisas, faz com que a gente dependa do mercado para sobreviver, para ter qualidade de vida. Por isso, hoje, ser consumidor é tão importante. Por isso que no Brasil, por exemplo, a partir dos anos 90, a gente tem um Código de Defesa do Consumidor. Porque ser consumidor é algo de grande importância. E lembrando que o Código de Defesa do Consumidor ele tem matriz constitucional, porque é o artigo 5º que fala da necessidade do consumidor ser protegido.
esse consumidor precisa ser protegido, porque nós dependemos do mercado, nós dependemos do consumo para comprar comida, para comprar remédio, para ter energia elétrica, água e assim sucessivamente. O problema é que o Código de Defesa do Consumidor ele vai também ter um outro ponto que a gente não pode deixar de prestar atenção, que é o fato de que no mercado há uma assimetria de poder. Essa assimetria de poder existe entre quem vende, o ofertante, e quem compra, o demandante. O consumidor, normalmente, ele é a parte mais frágil da relação econômica de consumo. Imagina, você vai comprar sei lá, um secador de cabelo. Você vai comprar secador de cabelo, porque eu dá para ver que não preciso. Imagina, você vai comprar um secador de cabelo numa loja dessas qualquer. O dono daquelas lojas, normalmente, ele é muito mais poderoso que você. O fabricante também. Então eu preciso de uma ação do Estado para, às vezes, equilibrar essa balança quando o secador de cabelo, a geladeira ou qualquer outro produto que você compra apresenta um problema, que em direito a gente chama de vício, tá? Não é defeito, é vício. Vício de adequação, por exemplo. O secador não funciona. Esse problema que está sendo apresentado pelo produto, ele na verdade vai gerar a possibilidade de você reclamar. E aí é importante o Estado para obrigar, quando essas empresas não tomam as providências devidas, a lhe indenizar. Então, a ideia de uma hipossuficiência, que está ali no artigo 8 do Código de Defesa do Consumidor, ela nasce de um reconhecimento de que a relação econômica entre o consumidor e o ofertante é uma relação que tem uma assimetria de poder. Além disso, nós somos obrigados a ir ao mercado, nós dependemos dessa relação de consumo. Então, eu preciso dessa regulação do Estado para fazer com que haja um equilíbrio dessas forças. Ok, pessoal? Então, a gente tem uma situação em que há uma mudança na matriz demográfica brasileira, nos empurrando para a cidade, fazendo com que a gente seja dependente desse mercado. E ao depender desse mercado, para água, para luz, para alimento, para remédio, para quase tudo, a gente depende de uma regulação dessa relação entre o consumidor e o ofertante, para que a gente tenha um equilíbrio, para evitar abusos. A gente já comentou sobre essas possibilidades de abuso, mas na relação de consumo, essa assimetria se mostra muito clara. E a gente precisa, então, dessa defesa do consumidor. Só que, pessoal, é importante que a gente veja que esse consumidor que é defendido pelo Código de Defesa do Consumidor é o chamado consumidor final, é aquele que retira o produto do mercado. Então, outro ponto importante sobre o consumidor é a gente saber essa definição de consumidor final. Veja, existem os consumidores intermediários. Imagina que a Volkswagen compra da Pirelli um pneu para botar no carro que ela vai vender para você. Ela não é consumidor final, porque ela vai vender o carro para você com pneu. A gente não compra carro sem pneu na concessionária. O consumidor final é aquele que retira o produto do mercado. Quando você retira o produto do mercado, ele tem para você apenas valor de uso. Ele não tem aquilo que o Adam Smith chamou de valor de troca. Veja, o pneu para a Volkswagen tem valor de troca. Eu vou manter aquele pneu no mercado. Para mim, não. Quando eu compro o carro, aquele pneu tem apenas valor de uso, eu não vou vender o pneu. Então, o consumidor final é aquele que retira o produto do mercado. É aquele que vai retirar o produto do mercado, é aquele que vai utilizar o produto. Ok, pessoal? Então, é muito importante que a gente compreenda essa noção de consumidor final. O consumidor final é aquela pessoa que retira o produto do mercado, é aquela pessoa que usa efetivamente o bem nas suas atividades do dia a dia. O consumidor intermediário, ele também é consumidor lato sensu. Ele não está protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, mas ele é consumidor, mas ele não é o consumidor final. E aí você vai me perguntar, mas Adriano, por que a Volkswagen não pode usar o Código de Defesa do Consumidor quando compra um pneu da Pirelli? Porque, na verdade, aí, aquela simetria que a gente acabou de falar provavelmente não existe. A Pirelli é uma grande empresa, multinacional, gigante no setor. A Volkswagen é uma grande empresa, multinacional, gigante no setor. Então, o que acaba acontecendo é que elas estão
meio que impede igualdade, não há aquela assimetria, aquela hipossuficiência, a fraqueza de um em relação ao outro. Então, usa-se o Código Civil para regular essa relação. Ok, pessoal? Mas é importante que a gente compreenda. Há uma assimetria nessa relação de consumo, principalmente quando eu estou falando de consumidores finais. Eu, você, ou mesmo uma empresa quando compra um determinado produto. Imagina que a Volkswagen comprou um computador para utilizar ali com seus funcionários, usando o computador para fazer as vendas. Nesse caso, a Volkswagen é consumidora final. Ela vai poder usar o CDC. Ou seja, o CDC não é só para a pessoa física, ele é também para a pessoa jurídica. Mas vamos deixar essa matéria de direito do consumidor para quando você estiver estudando direito do consumidor. O que nos interessa aqui é que você compreenda o que é consumidor final. É quem retira o produto do mercado, é quem usa esse produto. Para o consumidor final, o produto tem valor de uso. Se o produto permanece no mercado, se ele vai ser revendido para alguém, se ele vai se incorporar a um outro produto que vai ser vendido para alguém, se esse produto tem, nas palavras do Adam Smith, valor de troca e não valor de uso, aquilo não é um consumidor final. Ok, pessoal? Então a gente tem aqui uma diferença que é muito importante, tá? O intermediário e o final. Ok, pessoal? De novo, tenham todos uma boa leitura da nossa matéria, não vamos deixar de fazer as nossas atividades e até a próxima aula.